estamos de volta, né, para darmos continuidade ao nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. E eu estou devendo um versículo para vocês, não é? Eu tenho ensinado como esses ensinamentos apostólicos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos éticos e morais do Antigo Testamento nos impulsionam a ter uma vida interior transformada, não é? E é essa transformação que vai fazer de nós uma nova criatura. Então nós passamos por um novo nascimento e é isso que vai nos fazer alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então o versículo que eu gostaria de ter lido para vocês anteriormente é esse aqui, ó, está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Eu vou começar a ler o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós não somos salvos se não for por meio da nossa fé em Jesus Cristo. É a morte dele que nos justifica diante de Deus. Mas esta palavra é que nos faz sábio para essa salvação, não é? Então, por isso que nós precisamos amar essa palavra e nos deixar sermos transformados por ela, não é? Nessa aula de hoje, nós começamos os nossos estudos sobre as epístolas gerais ou epístolas universais ou epístolas católicas, né? Católica significa universal. Então, essas epístolas de Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João, Judas, na verdade não tem uma característica especial que une, né, esse grupo, mas simplesmente porque elas não são cartas paulinas. E além de tudo, elas são endereçadas a um número maior de pessoas, conforme nós vamos ver em outras cartas, né? A epístola aos Hebreus, ela é diferenciada porque ela parece mais um sermão do que uma carta, embora tenha aqui algumas saudações finais, mas ela não se apresenta bem como uma carta assim, endereçada a alguém ou alguma igreja, né? Mais especificamente. Então, as cartas de Paulo, as cartas de João têm uma outra particularidade. Elas são chamadas de epístolas universais, porém, a segunda carta é escrita o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Alguns acham que essa aqui é uma senhora mesmo, com o nome de Quíria, se não me engano. E outros acham que é a igreja que estava na casa de alguém. E a terceira carta do apóstolo João é destinada a Gaio, né? Mas mesmo assim, como não foram escritas pelo apóstolo Paulo, fazem parte desse grupo chamada Epístolas Universais, não é? Entretanto, todos os escritos do Novo Testamento, mesmo sendo escritos a pessoas específicas ou a igrejas específicas, todos esses escritos são para todas as pessoas do mundo inteiro, não é? Então, nesse sentido,
todas essas cartas, né, e não só as epístolas universais, são gerais, né? Agora nós vamos falar um pouco dessa epístola aqui aos Hebreus, né? Na verdade, ela foi escrita assim para todos os cristãos judeus que estavam sob perseguição e por conta disso estava tendo um esmorecimento na fé, né? Então, essa carta é escrita para ele, entre outras coisas, para que esses irmãos fossem fortalecidos, né? E também para buscar uma maturidade espiritual, né? Lidar com a incredulidade e apostasia e também essa carta é uma das cartas que mais vai evidenciar essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ela faz uma referência muito intensa ao Antigo Testamento, mais especificamente a lei, né, a Levítico especialmente, e essa carta vai mostrar como o antigo concerto se tornou obsoleto pelo novo concerto, né? Daí que essa carta vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas, que está lá no capítulo 1, do 1 ao 3, a superioridade dele em relação aos anjos, que está lá até o capítulo 2, no versículo 18, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, que vai do capítulo 3 até o 4, 13, a superioridade dele em relação a Arão, que está lá no capítulo 4, do versículo 14 até o 10, 18, e vai mostrar, a partir do capítulo 10 até o versículo 12, 19, como Jesus Cristo é um novo e superior caminho, como Jesus Cristo nos permite a entrada no lugar santíssimo onde habita Deus, e nós temos a ousadia de podermos entrar diretamente diante da presença de Deus, sem a mediação do sumo sacerdote, como era no Antigo Testamento, não é? O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele abriu esse caminho e nos permite, então, essa comunhão plena, né, com Deus. Se nós quisermos pegar 3 grandes divisões aqui nessa epístola, também mais resumidas, nós podemos ver, falando de Jesus e a superioridade dele em relação aos profetas, anjos, Moisés e Josué. Nós podemos ver Jesus como o nosso sumo sacerdote, que é perfeito e eterno. E por conta de tudo isso, nós vamos ver a terceira grande divisão dessa epístola, que é a perseverança na nossa salvação, na nossa fé, no sofrimento e na santidade, né? Porque Jesus é superior a tudo isso e nós, então, vamos perseverar totalmente nele, né? Sabendo que nós não erraremos de forma nenhuma, né? Esse livro aqui é o livro dos heróis da fé, né? No capítulo 11 tem aquela passagem linda dos heróis da fé que dizem que eles tiravam força da fraqueza, né? Então, nos enche de energia, de força, de entusiasmo, de permanecermos fiéis a Jesus, mesmo em tempos de dores e de sofrimentos, né? Então, o propósito dessa carta foi a preocupação, né, com o afastamento de seus leitores da fé em Jesus Cristo por conta da perseguição, e então, para adverti-los contra a deserção da verdade, estimula-os a procurar a maturidade espiritual em Cristo, e por isso, então, mostra como Jesus Cristo é superior em todos os aspectos considerados relevantes
da antiga aliança. O autor desta carta é desconhecido. Realmente não há nenhum consenso de quem tenha escrito esta epístola. Alguns gostariam que fosse Paulo, mas o versículo 3 do capítulo 2 deixa claro que não pode ter sido o apóstolo Paulo, porque olha, aqui no versículo 3, o escritor diz que ele recebeu o anúncio do evangelho que foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui esse a ouvir está se referindo à salvação. O que significa isso? Significa que esse escritor é um escritor de segunda geração. Ele não teve contato direto com Jesus. E o apóstolo Paulo, na maioria das cartas dele, ele sempre se gabou da alegria de ter tido um encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco. Então, por conta desse versículo aqui, alguns estudiosos dizem que realmente não foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta e, de fato, não se sabe quem a escreveu. A data mais provável que tenha sido escrita é em 63 ou 64 depois de Cristo, não é? Dessa carta aqui, eu vou destacar, né, como eu tenho destacado chamado a atenção para essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu vou ler aqui no capítulo 7, a partir do versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, né? Tinha vários sacerdotes no Antigo Testamento, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Claro, os sacerdotes morriam, então tinha que ter mais sacerdotes, e eles morriam, tinha que ter mais sacerdotes. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, né? Ou seja, Jesus tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Não que necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo. Era isso que os sumos sacerdotes tinham que fazer, não é? Eles tinham que oferecer sacrifícios pelo pecado deles próprios e depois ofereciam sacrifícios pelo povo, né? Para o povo. Porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, né? Então Jesus se sacrificou a si mesmo apenas uma vez, né? E esse sacrifício foi completamente perfeito. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Ora, a suma do que temos dito, ou seja, olha, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, né? E agora eu vou pular alguns versículos só para dizer, para vocês verem como ele se refere a tudo que veio no Antigo Testamento como sombra daquilo que seria futuro, que é o caso da vinda de Jesus, né? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo no monte que te mostrou. Mas agora lançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Olha, está confirmado em melhores promessas. As melhores promessas que eu tenho de Deus para se cumprir na minha vida dizem respeito à minha salvação eterna. Essas são as promessas grandiosas que nós temos por meio de Cristo. Ter uma terra também, mas uma terra celestial. É morar na Jerusalém celestial, não é? Então, claro que nessa terra, Jesus falou que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas me serão acrescentadas, não é? Se eu tenho disciplina com a minha vida, eu tenho compromisso com meus estudos, com a minha profissão, claro que eu terei uma vida abençoada nessa terra, porque Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas as melhores promessas que nós temos de Deus serão cumpridas na eternidade, não é? E aqui também eu gostaria de destacar no capítulo 12, no versículo 14, que ele diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Então eu preciso ter paz com todos e eu preciso ter santificação. Se eu não tiver santificação, jamais eu verei a face do Senhor, não é? Então, como eu tenho dito, e o conhecimento da Bíblia deixa isso evidente, a minha vida espiritual não pode ser desvinculada de um viver que é santo, não é? E agora nós vamos ver a epístola de Tiago, né? Esse Tiago aqui tudo indica que é o meio-irmão de Jesus, né? E ele foi pastor na igreja de Jerusalém. Essa carta provavelmente foi escrita em 40, então foi uma das primeiras cartas a serem escritas aqui no Novo Testamento, né? Ele encoraja os crentes que estavam enfrentando provações, tentações. Ele corrige crenças erradas acerca da salvação e instrui sobre a vida prática. Se tem uma carta que vai ensinar sobre vida prática, então essa é a epístola de Tiago, né? Inclusive ele fala assim, olha, você então me mostra a sua fé sem as suas obras. E eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Essa carta é muito interessante e algumas vezes algumas pessoas pensam que há contradição entre ela e a carta de Paulo aos Romanos, mas não há nenhuma contradição, elas têm objetivos diferentes e devem ser vistas então como complementares acerca dessa questão da fé. O apóstolo Paulo, aos Romanos, ele queria que as pessoas entendessem que o sacrifício de Jesus é que nos justifica. Nós não temos como alcançar a salvação por meio das nossas obras, jamais. E aqui, Tiago não diz, em hipótese nenhuma, que nós alcançamos a salvação por meio das boas obras. Mas ele nos diz que, porque somos salvos, porque temos fé em Jesus e nós fomos justificados por ele, então nós temos boas obras, nós fazemos boas obras porque somos justificados por Jesus Cristo, não é? Então, essa epístola trata muito mais do que todas as outras sobre essa prática de vida cristã, não é? Então aqui, depois da introdução, nós vamos ver que ele vai falar da fé e as provações, da fé e a sociedade, fé e obras, fé e língua, né?
aqui ele fala assim que se alguém se diz religioso e não refreia sua língua, a religião é vã, é inútil. Olha, e eu pergunto para vocês, como é que a gente vive o nosso dia a dia sobre a nossa linguinha? Não é incrível? Nós precisamos aprender essa palavra e deixarmos ser transformados por essa palavra. Vai falar de fé e sabedoria, fé e as contendas, fé e a cobiça, fé e a paciência, fé e oração, né? O Tiago, eu já disse, né, que é o meio-irmão de Jesus, e aqui a carta foi escrita, olha, claramente expressa aí, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, né? O estilo de Tiago é extremamente claro e franco. Ele usa frases empolgantes, fáceis de serem lembradas, e ele não se preocupa com doutrina. A ênfase dele, como eu disse, é prática. E ela é caracterizada, a carta, né, é caracterizada por ilustrações memoráveis. Por exemplo, o que duvida é semelhante à onda do mar, né? A onda vai e volta. Então, nós precisamos ter firmeza na fé. A língua, que é comparada ao leme do navio, que nós devemos dominá-la, né? E a vida é comparada à neblina que logo passa. E então, como eu já disse antes, ele quer encorajar os crentes a enfrentarem provações, corrigir crenças erradas acerca da salvação, instruir sobre a vida prática, sobre a vida, sobre o nosso modo diário de viver, não é? Então eu quero aqui destacar, como eu disse, sobre a língua. Eu quero ler aqui no capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, eu preciso, segundo ele me ensina também, ser pronto para ouvir, mas tardio em falar. E até onde eu conheço a vida nossa, das pessoas em geral, normalmente nós estamos prontinhos para falar, verdade ou mentira? E muito tardios para ouvir. Nós assim disputamos para ver quem fala mais e quem tem mais razão, não é? Então, olha como ele fala sobre a questão da fé e das obras. Meus irmãos, lá no versículo 14 do capítulo 2, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Vou pular alguns versículos, vou lá para o 24. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Está fazendo uma referência a Raabe, né, que escondeu aqueles 2 espias quando eles foram espiar a terra prometida, né? E o povo da terra queria matar esses 2 espias, e a Raabe escondeu os 2 e pediu para eles que ia esconder, mas quando eles fossem destruir o povo da terra, que ela e a família dela fossem preservados. E foi isso que aconteceu, né? Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem
obras é morta, não é? As pessoas conseguem ver a minha fé pelas minhas obras. E aqui tem uma passagem linda, conhecidíssima também, que nós precisamos saber que quem quer inteligência e sabedoria precisa de pedir para Deus, né? E é uma sabedoria que vem do alto. E aqui ele faz uma pergunta assim, ó, versículo 13, capítulo 3. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Gente, quem não quer ser sábio e inteligente? Não é? Ele falou, ó, quem for sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, se eu sou sábio e inteligente, eu tenho que mostrar isso pelas minhas obras, não é? E aqui é uma outra coisa que eu queria destacar, mesmo sendo aqui uma visão panorâmica, né? E é muito panorâmica, mesmo eu tendo esses destaques. Eu preciso já dizer nessas primeiras aulas aqui introdutórias de visão panorâmica, para que ninguém fique sem saber essas coisas aqui. Lá no capítulo 4, no versículo 4 diz, adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, não é? E o que nós precisamos entender, o que é esse mundo, né? Mundo vem da palavra cosmos, do grego, e é um vasto sistema de vida desta era, né? São esses valores, os valores agora que dizem para a família, valores no trabalho, valores na filosofia, na arte, na música. Todo sistema mundano que não estiver de acordo com essa palavra é mundo, e se eu amar isso, eu sou simplesmente inimigo de Deus, não é? Mas nós não somos inimigos de Deus, porque nós não amamos o mundo, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e estamos aguardando a volta de Jesus para fazermos parte do reino eterno que será estabelecido por Deus. Por isso nós estamos aqui aprendendo esse curso, né, visão panorâmica da Bíblia, para nós sermos novas criaturas em Cristo e fazermos parte desse reino que jamais será destruído, né? Então, eu aguardo você na próxima aula para nós darmos continuidade aos estudos aqui com as cartas, as epístolas gerais. E a boa notícia é que nós estamos praticamente terminando esse nosso estudo. Até lá!